Um dos assuntos importantes ao longo dessa semana foi a declaração do presidente francês Emmanuel Macron de que pretende reconhecer um Estado palestino, provavelmente no mês de junho, numa conferência a ser organizada por França e Arábia Saudita de forma conjunta nas Nações Unidas em Nova York. Ele disse isso também esperando que vários países árabes, a partir desse movimento, também reconheçam de forma recíproca o Estado de Israel. Eu trouxe aqui duas pesquisas divulgadas em fevereiro, mas que não receberam exatamente muita atenção, mas que foram divulgadas, são pesquisas sobre o apoio da população israelense à possibilidade da criação de um Estado palestino, e essas pesquisas, ambas, as duas pesquisas, melhor dizendo, trazem resultados muito diferentes. A primeira pesquisa delas é de uma organização norte-americana, uma organização privada chamada Pulse of Israel, que ela tem um alinhamento bastante claro com a atual coalizão de governo israelense liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa pesquisa diz o seguinte: 71% dos israelenses se opõem à criação de um Estado palestino, mas, e esse mais é muito importante no contexto inclusive geopolítico, 39% dos israelenses apoiam a criação de um Estado palestino se isso acontecer vinculado ao estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e Arábia Saudita. Uma outra pesquisa, agora de uma organização israelense, o Instituto Accord, é um instituto de pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém, mostra que 60% dos israelenses apoiam a criação de um Estado palestino, também, se isso ocorrer vinculado a um acordo da chamada normalização do estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Isso é muito importante porque a Arábia Saudita é um ator muito relevante no Oriente Médio, em especial nesse momento com a presidência dos Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump tem uma aliança profunda com os sauditas, já demonstrou isso claramente no primeiro mandato dele, e agora, em maio, ele fará sua primeira viagem internacional com destino à Arábia Saudita, que deve incluir também, pode incluir visitas também, passagens por Catar e Emirados Árabes Unidos. Não é segredo para ninguém, o próprio Donald Trump diz isso, que um dos seus principais projetos internacionais, além de pacificar as guerras, como ele disse, inclusive no próprio discurso de posse, é a chamada ampliação dos Acordos de Abraão. Acordos de Abraão que foram os principais feitos internacionais do primeiro mandato de Donald Trump, que estabeleceu, no primeiro momento, relações diplomáticas entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Depois houve ampliação, e a bola da vez para o próprio presidente Donald Trump é a Arábia Saudita. É razoável imaginar que na primeira visita que deve ocorrer em maio à Arábia Saudita, o presidente Donald Trump queira chegar até lá com algum tipo de feito já estabelecido, de algum tipo de mudança, em especial aqui na guerra entre Israel e o Hamas. Mas ele deve querer insistir também nessa possibilidade da ampliação dos Acordos de Abraão para incluir esse estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Por que isso é muito importante? Por que essas duas pesquisas de opinião entre a população israelense são muito importantes nesse contexto? Porque a Arábia Saudita já declarou inúmeras vezes, repetidas vezes, que aceita normalizar, estabelecer relações diplomáticas com Israel, desde que o governo israelense aponte um caminho para a criação de um Estado palestino. É muito difícil que isso aconteça na atual configuração do governo israelense. Só para finalizar, um dado importante também, revelado por essa pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém, é que 86% dos israelenses que declararam voto em partidos de oposição à atual coalizão de governo são favoráveis à criação de um Estado palestino, de novo, nesse contexto de estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita.